Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar de uma ação de uma empresa que é muito conhecida por pagar bons dividendos. E provavelmente você já ouviu falar dela, que é a empresa aí Taesa, né? As ações da Taesa. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui com a apresentação da empresa de fevereiro de 2022 e a gente vai entender aqui como é que funciona o negócio dela e ver se de fato ela é uma empresa boa, né? Se é uma ação boa aí para investir. Aí, antes de começar, eu tenho um pedido para te fazer. Se você puder, deixa seu like aqui embaixo, tem um joinha aqui embaixo, aperta nele, não custa nada, não vai quebrar seu dedo, aperta aí. E se você não for inscrito no canal, né, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve também, porque você ajuda bastante, né? Você me ajuda bastante aqui o canal. Então, entendido isso, né, se você puder, deixa seu like aí. Vamos entender aqui como é que funciona a empresa agora. Então, passando aqui os slides, o primeiro ponto aqui que a gente vai entender é a parte do setor de energia. Então, no setor de energia, a gente tem basicamente três operações, né? Você tem ali as empresas de geração de energia, né? Que são aquelas que fazem, né? Geram a energia. Você tem as empresas de transmissão de energia, que são aquelas que transmitem essa energia para algum outro lugar, né? Então, elas transmitem a energia, né? E você tem aqui as empresas de distribuição, que são aquelas que distribuem energia para as casas, para os comércios. E no caso da Taesa, né, em si, que é a empresa que a gente está olhando aqui, analisando hoje, ela faz parte aqui da transmissão. Então a Taesa é uma empresa de transmissão pura, né? Então ela basicamente só faz o quê? Ela só faz transmissão de energia. Tem empresas, tem outras ações, né? Outras empresas que às vezes é um mix, né? A empresa pode ser geração e transmissão, pode ser geração, transmissão e distribuição, ou pode ser só geração. Então tem vários tipos de empresa. No caso da Taesa, ela é puramente aqui transmissão, certo? Então, e esse setor aqui de transmissão é conhecido por muitos, né? Algumas pessoas acham que é o quê? Ele é o setor filé do setor de energia, né? É o segmento, quer dizer, é o segmento filé do setor de energia. E a gente vai entender o porquê que algumas pessoas acham isso. Então, passando aqui o slide, deixa aqui, pronto. Nesse slide aqui, como vocês podem ver, a Taesa, ela explica de forma ali resumida como é que funciona esse segmento de transmissão de energia. Então, como é que funciona? Na transmissão de energia, a empresa, né, a Taesa, por exemplo, para ela conseguir ali construir as torres dela, né, para ela poder ali construir as torres de transmissão, o que é que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar ali participar de um leilão, certo? Então tem um leilão lá e aí vai ter as concessões lá. Então a Taesa vai participar desses leilões e se ela ganhar uma concessão ou várias concessões, ela vai ter o direito de construir ali as linhas de transmissão, né? Botar aquelas torres e poder transmitir, certo? A Taesa ela pode fazer tanto dessa forma, né, ganhando concessões, como ela também pode comprar outras empresas que já fazem isso. E daqui a pouco eu vou até explicar isso melhor, né? Vai ter mais detalhes aqui no slide, vai ficar mais fácil de entender isso. Mas basicamente é isso. A Taesa participa de um leilão, ela ganha ali alguma concessão, e depois que ela ganha, ela tem o direito de construir aquelas linhas e receber ali uma RAP, né? Uma receita por isso. Então, como eu falei, quando uma transmissora, né? No caso a Taesa ou qualquer outra, ela ganha concessão, ela vai ter ali um direito, né? Ela vai ter uma RAP, o que a gente chama de RAP, que é Receita Anual Permitida. Então ela já vai saber quanto ela vai ganhar naquela linha de transmissão. Então, diferente de outros tipos de negócio, as transmissoras, quando elas fazem ali, depois que elas constroem tudo, ela já tem uma receita ali garantida. Ela já tem um valor ali que ela vai ganhar por ter aquelas linhas ali. Então, essas empresas, elas não dependem muito de quê? De volume, né? Então, sem risco de volume. Então, tanto faz se está tendo muito consumo de energia, se está tendo pouco consumo de energia, se está tendo crise hídrica, se não está tendo. A Taesa, né, ou as transmissoras em geral, elas vão receber aquela RAP ali, aquela receita ali, independentemente do fluxo, né, do volume. Então você tem aqui 3 pontos, né? Você tem uma regulação estável, né? A Taesa vai lá, participa e ganha as concessões. Ela tem uma receita previsível, né? Porque ela ganha ali a RAP, né? Ela já tem uma receita permitida e ela não depende de volume de energia, né? Se tá passando muita energia, se tá tendo muito consumo, se tá tendo pouco, ela não depende muito disso. Ela só precisa disponibilizar a linha dela ali para passar energia. Logo, né, como consequência, essas empresas, né, a Taesa, ela tende a ter um baixo risco de crédito. Por quê? Porque ela já tem aquela receita estável, né? É muito previsível a receita dela. Então, para essas empresas, né, como a Taesa, né, e qualquer outra transmissora, para ela tomar dívida, acaba sendo, em geral, né, muito mais fácil, porque ela tem uma receita muito previsível. Então, os bancos emprestam com muito mais facilidade. Ela consegue emitir debêntures muito mais facilmente, né? Ela consegue ter taxa de juros mais baixa. Então, tem uma série de fatores aí que é bem positivo para esse tipo de empresa. E, consequentemente, né, as empresas aí que têm um risco mais baixo do setor, né? Porque, como eu falei, ela não depende de volume nem nada. Então, como o próprio slide aqui fala. E, por último aqui, a Taesa colocou, né, no slide dela,
o CAPEX, né, que seria o investimento esperado para nos anos aqui de 2022 e 2031. Isso aqui serve para dar uma, vamos dizer assim, para te dar uma visão, né, do possível crescimento que a empresa pode ter. Então, desses 100 bilhões, 120, se a Taesa conseguir pegar 10% disso, 20% disso, vai ser ótimo para ela, porque ela vai conseguir ter mais receita, né? Ela vai ter mais investimentos ali, ela vai poder crescer, né? Então, vai conseguir ter mais receita e, consequentemente, mais valor, né? Se ela fizer isso bem feito para o acionista. Então, esses pontos aqui já mostram, né, o porquê que algumas pessoas acham que as transmissoras, né, as empresas de transmissão, como a Taesa, por exemplo, são o filé do setor de energia. Porque esse segmento em si, né, o segmento de transmissão, ele tem vários fatores ali bem positivos quando, claro, a empresa faz bem feito, né? E daqui a pouco a gente vai entender isso aí do faz bem feito. Então, entendido isso, entra aqui agora o próximo slide, né, da Taesa, e ela falando ali sobre as categorias de concessão. Como eu falei na instante, anteriormente, a empresa, para ela poder ali construir a linha, ela tem que ganhar uma concessão. E essa concessão, ela tem algumas regras de reajuste, vamos dizer assim, da receita que a empresa vai ter. Então, por exemplo, quando a Taesa ganha, vamos supor que a Taesa foi lá, participou da concessão e ela ganhou essa concessão, certo? E aí nessa concessão, a RAP dela, né, a receita que ela pode receber, vamos supor, é 100 milhões por ano, certo? 100 milhões por ano. Só que esses 100 milhões por ano, ele é reajustado. Então, esse dinheiro, nessa RAP, normalmente ela é reajustada ali, normalmente não, ela é reajustada por índices de inflação. Só que durante o período de tempo, né, durante alguns anos, existiram algumas categorias, né, vamos dizer assim, de regras para essas concessões. Então você tem aqui a categoria 1, 2 e 3. A categoria 1 era aquela, vamos dizer assim, as regras, né, de ajuste e alguns outros fatores de concessão que aconteciam ali antes de 1999, certo? A categoria 2 é a regra ali, vamos dizer assim, de 99 até 2006, e a categoria 3 é a partir de 2006, de 2006 para cá. A Taesa, basicamente, tem contratos ali, né, tem linhas que se encaixam, né, tem ativos aqui que se encaixam nessas duas categorias, a 2 e a 3, né? Essa categoria 1 aqui, que a RAP era corrigida pelo IPCA, né, já não se encaixa nas que a Taesa tem em geral, né? Mas as concessões aqui de categoria 2 e 3 é as que a Taesa tem. E aí quando você vai olhar a categoria 2 aqui, a RAP, né, que é a receita que a empresa tem, ela era corrigida pelo quê? É corrigida pelo quê? Pelo IGPM. Então, é até por isso que quando você pega ali em 2020, 2021, onde o IGPM foi bem alto aqui, a Taesa ela conseguiu crescer bastante a receita dela, né, o lucro também. Né, justamente porque ela tem algumas linhas de transmissão que são da categoria 2, que são reajustadas ali pelo IGPM. Então ela se beneficiou muito disso. Só que tem um porém, né, nessa categoria 2 aqui, a receita da empresa, né, a RAP que ela recebe, ela tem lá como regra que depois de 16 anos de operação, essa RAP cai pela metade, certo? Então, essa era a regra, claro, para qualquer empresa ali que tivesse se encaixando na categoria 2. Não é só a Taesa. A Taesa, por exemplo, tinha alguns ativos, como eu acabei de falar, que sim, tem, né? Não tinha, não. Tem alguns ativos que se encaixam nessa categoria. Então, ela, principalmente alguns anos atrás, ela sofreu bastante o impacto disso. E daqui a pouco vocês vão até visualizar isso melhor num gráfico. Então, a receita da Taesa, teve um momento ali que ela caiu bastante, né? Caiu bem ali. Bastante não, mas caiu bem. Né? Justamente por conta dessa regra aqui, que a RAP, ela diminuía, né? Depois de 16 anos, ela cai ali pela metade. Mas agora, né, a Taesa ainda tem alguns contratos que precisam, né, que vão ainda cair pela metade, mas agora ela não vai ter tanto impacto, né? Não tem tantos ativos, né, tantas concessões para sofrer esse impacto. Então, a grande maioria, salvo engano, que ela tem, né, já sofreu isso. Então, o resultado que você vê dela agora não vai ter tanto esse impacto aqui de redução de RAP. Já os contratos que ela tem mais novos, né, se encaixam nessa categoria aqui, que é a categoria 3. Na categoria 3, a RAP ela é corrigida pelo IPCA e ela não tem mais isso de reduzir pela metade, né, depois de 16 anos. Né? Então, a diferença é essa, né? Ela não reduz por 16 anos e ela é corrigida pelo IPCA. E aí tem essas revisões aqui tarifárias. Revisões tarifárias. Então, isso aqui seria, vamos dizer assim, as regras, né, das categorias que tinham aqui de concessão, que tem, e a Taesa se encaixa em algumas. Passando aqui o slide, como vocês podem ver, aqui mostra alguns dados sobre a Taesa, né? Mostra que ela tem ali 40 concessões pelo Brasil, né? Claro, isso aqui pode mudar, dependendo do momento que você esteja assistindo esse vídeo, ela pode ter mais ou menos, né? Mas, aqui, no momento desse slide, né, da apresentação aqui da Taesa, ela tinha 40. Então, 40 concessões em 18 estados mais Distrito Federal, e aí ela tem uma RAP aqui, ó, de 3,5 bilhões, né? Considerando ali ativos em operação e construção.
Então, 3,5 bilhões em RAP. E como vocês podem ver aqui, ó, a margem que esse tipo de empresa tem, né, que a Taesa tem, é muito alta. É 82,5% de margem EBITDA. Então é muito alta a margem que essas empresas têm, né? Justamente por conta de quê? Porque quando essas empresas, o que elas fazem? Né? Elas vão lá, constroem a linha, né? Elas gastam bastante dinheiro ali para construir a linha, mas depois que essa linha está construída, ela não tem muito custo mais. Né? Ela só tem ali uma manutenção, outra coisa, mas ela não tem muito custo. Então, basicamente, a receita que entra ali, né? A renda que entra, ela basicamente ali, a margem toda vem limpa, né? Porque ela não tem muito custo. Então, esse tipo de empresa aqui, né, de transmissão, ela normalmente tende a ter uma margem bem alta mesmo. Então, passando aqui pro próximo slide, né? Nesse slide aqui, como vocês podem ver, já mostra o crescimento da Taesa, né? A evolução que ela teve. E a Taesa, até já dando spoiler, ela foi uma empresa muito boa, né? Ela foi uma empresa fantástica. Ela conseguiu gerar muito retorno para o acionista. Tanto aí através de dividendos, quanto através do crescimento dela ali, né? Então, como vocês podem ver, a Taesa ela começou aqui, né? Tem uns investimentos que ela foi fazendo, como vocês é possível ver aqui no gráfico, né? E aí, tanto projetos Brownfields quanto projetos Greenfields. E aí, o que seria isso, né? Pra gente entender melhor. Os projetos Greenfields são aqueles projetos que a empresa ela faz do zero. Então, a Taesa ganha a concessão, ela vai lá, desmata, constrói as torres. Então, do zero. Esse verdinho aqui, Greenfield, são esse tipo de projeto. Os projetos Brownfields são aqueles projetos que ela já compra pronto. Então, tem outra empresa lá, ela vai lá e compra. Né? Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de projetos aqui. E a Taesa, ela fez os dois aqui durante a trajetória dela, né? E conseguiu gerar bastante valor para o acionista. Você vai ver aqui a RAP dela, né? A RAP da Taesa começou aqui com 800 milhões e agora em 2022, né? Segundo aqui a apresentação, está em 3,5 bilhões. Então ela conseguiu crescer bastante e tanto através de crescimento quanto através ali de distribuição de dividendos, né? Proventos. Então, passando isso aqui, entra nesse slide aqui que é muito interessante. Né? E aí o que mostra, né, por que a Taesa ela conseguiu ser uma empresa tão boa. A Taesa, ela conseguiu alocar muito bem o capital dela quando se fala ali dos leilões de concessões. Né? Então, principalmente aqui em 2016 a 2017, ela conseguiu pegar lotes bem rentáveis. Então, como eu falei, quando as empresas vão lá, né, de transmissão, participar dos leilões, elas vão tentar ali arrematar os lotes, né? Arrematar ali, vamos dizer assim, as concessões. E aí, esses lotes, eles vão tendo os valores, né? As empresas vão dando a RAP que elas aceitam e tudo mais, e aí se ela ganhar, ok. No caso da Taesa, como vocês podem ver, nesse período aqui de 2016 a 2017, ela conseguiu pegar lotes, né, muito, muito rentáveis. Então, quando você vê essa barrinha azul aqui, ó, essas barrinhas azuis, né, você vê que ela conseguiu ter um retorno, né, conseguiu um lote aqui com um retorno de 21% ao ano, considerando a RAP e o CAPEX que ela precisa fazer. Então, o CAPEX é um investimento. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, a Taesa conseguiu pegar um lote onde ela iria investir 100 reais, certo? E ia ganhar 21 reais por ano. Então é um retorno muito bom. Ela conseguiu pegar ótimos lotes aqui nesse momento. E a Taesa não só nesses momentos, né? Em outros momentos ela também conseguiu pegar bons lotes. Né? Mas esses aqui foram fantásticos. Então esse é um ponto aqui que você tem que até ficar atento, né? Observar na Taesa. Se ela vai conseguir, né, daqui pra frente, conseguir arrematar lotes muito bons também. Então, os leilões acontecem em alguns períodos, né, em alguns anos, e aí a Taesa vai lá participar. Alguns ela consegue arrematar, né, ela acha que vale a pena, e alguns não, né? Então, você tem que olhar ali para ver se ela consegue ainda, se a empresa está conseguindo realmente pegar lotes com rentabilidades altas, né? Então, você vai ver aqui, ó, nesses anos aqui que tem esse símbolo aqui, ó, não sei se dá para ver, mas tem um símbolozinho aqui da Taesa, né? Esses foram os anos que ela participou. E normalmente ela conseguiu lotes bem interessantes. Então, passando aqui o slide, né? Entra aqui a parte dos investimentos da Taesa, né? Mais recentes. Então ela tem um investimento aqui de 5,3 bi em 10 projetos aqui, Greenfields. Lembrando, né? Projeto Greenfield é aquele que ela começa do zero. E esses projetos aqui vão adicionar na receita dela 873 milhões, né? Quase 1 bilhão aí de adição na receita. Isso é ótimo, né? Principalmente porque, como eu mostrei para vocês, a margem que esse tipo de empresa tem é muito alta. Então esse resultado aqui, ele vai basicamente entrar... Basicamente não, boa parte dele vai entrar ali como resultado que vai poder ser distribuído para o acionista como dividendos ou até ser utilizado para outros investimentos da empresa, né, para crescer mais projetos. Então isso aqui é ótimo para o investidor. E como vocês podem ver no slide, né, a Taesa ela mostra ali o avanço, né, como é que tá as obras, né, se está perto de terminar, qual é o prazo. Então como vocês podem ver aqui, ó,
Essa aqui, essa concessão aqui, ela já tinha um avanço físico, né? Já estava quase pronta, já estava em 96%, e o prazo de construção dela era até fevereiro de 2022. Como eu estou gravando esse vídeo em julho de 2022, então isso aqui já deve estar pronto, né? Já está pronto. Então, essa daqui está pronta, essa daqui. Então isso aqui já está rodando como resultado da empresa. Mas é interessante você olhar as apresentações da empresa, né? Os releases de resultado, justamente para ver como é que está isso aqui, os projetos. Então você vai conseguir ver a receita que pode entrar na empresa, né? Então você vê aqui, ó, a RAP que vai entrar desse projeto aqui, ó, 323 milhões. É lá, e o projeto tem o prazo até agosto de 2022. Então você vai vendo que isso aqui vai aumentando o resultado da empresa. Então quando você consegue enxergar isso aqui, você não fica preso naqueles resultados fixos. Que você entra no site e olha, né? Você já vai vendo o futuro da empresa, né? Você já consegue visualizar um pouco mais o futuro da empresa. E aqui no caso da Taesa, ela está investindo ali para conseguir ter mais retorno para o acionista, né? Conseguir ter mais receita ali, né? Gerar mais valor para o acionista. Então, aqui você consegue ver os projetos Greenfields. E no próximo slide, você vê aqui os projetos que ela fez investimento aqui, que é Brownfield, né? Que é aqueles projetos que ela compra já pronto. Ela já fez aqui um investimento de 186 milhões nesse tipo de projeto também, né? O que traz mais receita aí para os acionistas, né? Para a empresa em si. Então, passando aqui os outros slides. E aqui entra um ponto que fala muito do aspecto operacional da empresa, né? Do tipo de empresa de transmissão. Então, as transmissoras, como eu falei, ela não depende ali de volume de energia. Mas elas precisam ter disponibilidade de linha, né? Para passar a energia ali. Então, ponto importante aqui dessas empresas, elas conseguirem manter ali as linhas dela tranquilas, né, para poder passar energia. E no caso da Taesa, como vocês podem ver, ela tem isso aqui, um índice bem alto, né? Então 99,86% do tempo aqui as linhas estão disponíveis. Então isso é ótimo, né? Não tem nenhum problema aqui, né? Tá tranquilo a Taesa. Mas vale lembrar que esse índice aqui, se ele for o quão mais baixo ele for, menos rápido a empresa recebe. Então no caso aqui da Taesa, como a diferença é muito pouca, né? Ela não tem muita, assim, ela não tem a falta de disponibilidade muito alta, né? É baixo. O desconto que ela tem ali na RAP, na receita que ela recebe, é bem pouca. Mas, se a empresa ela não consegue deixar muito tempo a linha dela disponível, ela pode receber menos dinheiro ali, né? Menos RAP ali do que foi acordado. Então esse ponto é interessante, mas no caso aqui da Taesa não tem problema, né? Ela basicamente não fica quase 100% aqui do tempo, né? Um pouco mais de ter slides. Pronto. Entra aqui nos slides que fala sobre resultado. E aqui entra uma coisa bem interessante, bem importante, né? Bem importante. Quando você vai ver a receita da Taesa, né? Antes até de falar aqui do crescimento e tudo mais, quando você vai ver a receita da Taesa, você vai ter dois tipos, né? De resultado. Não só receita, mas resultado como um todo. Você vai ter o resultado IFRS, lembrando, ó, resultado IFRS, e você vai ter o resultado regulatório, né? O regulatório. Como vocês podem ver aqui, a Taesa está mostrando o quê? Receita líquida regulatória. E por que ela mostra a regulatória e não a IFRS? E aí daqui a pouco eu vou explicar melhor. A regulatória, né, é a receita ali, é o resultado, não só a receita, o resultado como tudo, lucro, EBITDA, né, tudo ali regulatório. Os resultados regulatórios, eles refletem melhor a condição da empresa atualmente, né? Então, quando você olha o resultado regulatório, você consegue enxergar melhor realmente o resultado da empresa. O resultado IFRS, que você vai conseguir ver ali, que vai estar em alguns relatórios da empresa, que vai estar nesses sites que você vê como Fundamentos, Estados Invest, né? Esses sites aí, normalmente vai te mostrar o resultado o quê? Vai te mostrar o resultado IFRS, que seria ali o resultado padrão da contabilidade, né? Uma norma padrão da contabilidade. Só que para a Taesa, né, quando você tem uma coisa que é norma, né, que é padrão para todas as empresas, vai ter algumas empresas que o negócio dela, o business dela, não se encaixa muito nesse padrão, que é o caso da Taesa. Então, quando você olha o resultado da empresa, né, da Taesa, através do resultado ali IFRS, que é o padrão, você não vai conseguir identificar muito bem. Vai ter uma certa distorção da realidade da empresa, certo? Então, até por isso que quando você vai ver aqui na apresentação, a empresa mostra o quê? Ela lhe mostra a receita regulatória, né? Mas, deixa eu mostrar aqui, ó, no release da empresa, ó. Eu botei aqui o release de resultado da empresa. Quando você vai olhar o resultado dela, você pode encontrar aqui, ó, receita líquida, tá vendo? Ó? IFRS, né? Lucro líquido IFRS. E aí ela também mostra o regulatório, né? Receita líquida regulatória, né? EBITDA regulatória. Então, quando você vai ver, a diferença é bem grande, né? Ó, no primeiro trimestre aqui, ó, a receita líquida IFRS foi de quase 800 milhões, né? 795 milhões.
Quando você vai ver a receita líquida regulatória, que é a que mais reflete a empresa, você vê, ó, 526 milhões. Então é quase 300 milhões de diferença. Então isso aqui, quando você vai ver no agregado, quando você vai analisar a empresa, pode fazer uma diferença absurda, né? Bem grande. Você achar que a empresa está com resultado e ela não está com aquele resultado todo, né? Então, lembre-se de quando você for olhar, não só a Taesa, mas quando você for olhar transmissoras, né, como um todo, você olhar ali o resultado regulatório, né? Resultado regulatório. E aí, voltando aqui, né, no caso da Taesa, como vocês podem ver, ela conseguiu crescer bastante a receita dela, né? Conseguiu crescer bastante a receita dela. E teve um período aqui, como eu falei pra vocês, né, que a receita caiu, justamente porque, boa parte por conta daquelas concessões que se encaixavam na categoria 2. Lembra que eu falei que a RAP caía pela metade? Então, ó, quando você olha aqui também o EBITDA, né, o resultado operacional da empresa, você vai ver que ele teve uma queda também, ó. Teve um crescimento, 2019, quando chegou aqui em 2017, né, começou a cair, ó, tá vendo? E depois começou a subir de volta. Então, isso aqui foi aquele impacto que, uma parte disso, né, foi o impacto justamente das RAPs sendo diminuídas pela metade. Mas claro, né, a Taesa depois ela vai ganhando concessões, ela vai construindo novos empreendimentos ali e isso vai crescendo, né? Esse efeito vai sendo mitigado. Mas teve esse impacto aqui, né? Quando você vai olhar no resultado, agora você já sabe por quê, né? Você já sabe um pouco aí do motivo que isso aconteceu, que foi por conta da diminuição da RAP. E como eu falei, ela tem alguns negócios ainda que falta cair pela metade. Mas agora não vai ter tanto impacto quanto antes. E aqui por último você tem a dívida da Taesa, né? Você vê que é uma empresa que em alguns momentos ela toma dívida, né? E depois ela desalavanca, né? Ela toma dívida, depois paga um pouco, toma dívida e paga um pouco. Isso acontece por quê? Por que a empresa ela toma dívida, né? Porque a Taesa ela toma dívida. Porque vai ter alguns momentos que vai ter algumas concessões que elas são bem rentáveis e ela consegue tomar dívida com um custo menor. Então, às vezes, por exemplo, ela tem uma concessão que vai pagar 20% de retorno ao ano e ela consegue pegar a dívida a 10%. Então vale a pena, né? Ela pega aquela dívida, paga 10% ao ano e investe e ganha 20%. Então isso tem um fator positivo para a empresa. E aí depois que ela faz ali a operação, ela começa a ganhar dinheiro, ela vai lá e paga essa dívida, né? Depois quando ela acha novos contratos para investir, para crescer, ela toma mais dívida e aí vai indo. Como vocês podem ver, nesses últimos anos aqui, 2020, 2021, ela aumentou bastante a dívida. Mas ela teve o quê? Ela teve ali vários projetos que ela foi construindo que vão depois gerar mais resultado para o investidor. Então, essa empresa aqui é bem normal ela tomar dívida em alguns momentos e depois ela pagar, né? Alavanca e depois alavanca, né? Alavanca e desalavanca. Isso é bem comum, né? Então, se você for investir nela, você tem que meio que se acostumar aí com esses momentos que ela aumenta a dívida e depois diminui. Então, passando aqui o próximo slide, mostra o tipo da dívida dela, né? Como eu falei, normalmente ela não tem muita dificuldade para tomar dívida, né? Para conseguir emitir debêntures, né? Que é dívida, é um tipo de dívida. Justamente porque o negócio dela é bem simples, né? Bem tranquilo e ela consegue gerar bastante resultado também, né? Tem um caixa bem robusto e bem previsto, né? Com uma previsibilidade bem alta. Passando aqui os slides. Aqui ela mostra os contratos que ela tem de concessão, né? Que ela já terminou, que está em operacional, que está em construção. E passando o slide aqui agora, entra na parte dos dividendos da Taesa. Então, a Taesa, como vocês podem ver, ela é uma empresa que paga muito dividendo, né? Você olha o histórico aqui, o dividend yield dela é bem alto, né? 9, 12, 15 em alguns momentos. Né? Tem alguns momentos que é mais baixo. Então, ela é uma empresa que paga bastante dividendos. Então, como eu falei, as transmissoras de energia, né? Tem algumas delas que pagam bastante dividendos, justamente porque é um tipo de negócio que depois que as torres estão levantadas, né? Depois que ela constrói ali a linha de transmissão, ela não tem muito mais custo. Né? Então, ela consegue, boa parte do caixa dela, ela consegue distribuir para os acionistas, né? Como forma de dividendos. Você vê a Taesa, boa parte aí, ó, do resultado dela, do lucro dela, ela distribui como dividendos. É óbvio que vai ter alguns momentos que a empresa ela pode pagar menos, porque ela pode ganhar novas concessões, ela pode precisar ali de dinheiro para construir novas torres e depois gerar mais valor para o acionista, né? Isso é normal. Mas no caso da Taesa aqui, ela como toma dívida, né, em alguns momentos, às vezes mesmo ela construindo, mesmo ela em crescimento, ela ainda consegue pagar dividendos, né? Porque ela toma dívida, ela prefere, né, na estrutura de capital deles, a Taesa em si, a empresa acha melhor pegar dívida para construir do que pegar o próprio capital dela. Então, aí é de empresa para empresa. Mas, basicamente, essas empresas, depois que elas constroem as linhas dela, o dinheiro que entra, ela não tem muito custo. Então, por isso que é normal você ver transmissoras pagar muito dividendo, né? Então, a Taesa é um exemplo disso. Ela paga bastante dividendo. Boa parte do resultado dela, ela paga ali como dividendos. Então, passando aqui o próximo slide, mostra o retorno da Taesa, né? Como eu até falei no início, a Taesa é uma empresa espetacular.
ela conseguiu fazer ótimos investimentos, conseguiu ótimas concessões e a prova disso é que ela conseguiu gerar muito valor para o acionista, né? Você vai, se você pega lá de 2009 até 2022, né, quando você olha o crescimento aqui, o resultado da empresa foi 28% ao ano, né? É muito alto isso, né? Um retorno absurdo. Gerou muito valor aqui para o acionista. Então, passando aqui a próximo slide, né? Ela mostra aqui os diferenciais dela, as vantagens competitivas dela. A Taesa, como eu falei no início do vídeo, ela está presente em 18 estados do Brasil, mas Distrito Federal. Então isso dá o que para ela? Ela dá uma posição geográfica que faz com que ela tenha sinergias com novas concessões, com outros projetos brownfields. Então ela tem essa vantagem competitiva que ela coloca, né? Ela também coloca aqui a parte do trabalho jurídico. Como ela tem muito know-how, né? Muito conhecimento, fica mais fácil ela passar em alguns pontos ali. Capacidade financeira e operacional, né? Como eu falei até, a Taesa é uma das maiores empresas de transmissão do Brasil. Ela consegue gerar caixa, consegue pegar dívida para crescer, então ela tem de fato esse diferencial aí. E ela é uma boa empresa de fato em conseguir ativos bem rentáveis, né? Pelo menos foi, né? Não sei daqui para frente. E aí mostra aqui os pares, né? Outras empresas aqui que fazem parte aqui do mercado de transmissão. E ela fala aqui que existem avaliação constante das oportunidades, né, de M&A, né, que é justamente ela comprar outras empresas ali, né, outras operações. Então, a Taesa, como vocês podem ver, é a terceira aqui das empresas, né, de transmissão, de tamanho. Tem a primeira Eletrobras, a segunda aqui eu acho que é uma japonesa, e aí vem a terceira aqui como a Taesa, né, mas você vê que ela é uma das maiores mesmo, o tamanho dela é quase 2, 3 vezes aqui a ISA, né, a TRPL. Então, como você pode ver, a Taesa tem um histórico excelente, é uma empresa que foi fantástica aí nesses últimos anos, ela tem ativos bem rentáveis, tá investindo aí para crescer, novos projetos. E aquele negócio, né? Tem que ficar atento para ver se em novos leilões ela vai conseguir ativos rentáveis, né? Se ela vai conseguir ali manter vamos dizer assim, uma alocação de capital boa. E ela conseguindo fazer isso, a tendência é que ela gere cada vez mais retorno para o acionista, né? Cada vez mais valor para o acionista. E eu espero que você tenha entendido melhor como é que funciona a Taesa, né? Como é o negócio da Taesa. E se você gostou do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like aqui embaixo, apertar no joinha aqui e também de se inscrever no canal, porque você me ajuda bastante. Então se inscreve aí, porque você acaba me ajudando aqui e vai ser mais facilmente aí alertado, né, dos vídeos novos que eu postar aqui. Então, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.